A coisa mais importante que você deve saber antes de escrever qualquer texto. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje eu vou te contar o conceito que eu aprendi que mudou totalmente a maneira como eu escrevo as minhas copies, como eu escrevo qualquer um dos meus textos. Sempre que você vai escrever um texto, é claro, você tem que começar pelo começo. Antes de começar a escrever, eu sempre fazia algumas perguntas para entender um pouquinho de para quem que eu estou escrevendo. Então eu perguntava quem que era a minha persona, né? Desenhava quem que era aquela pessoa ideal que eu estava escrevendo para. Eu também me perguntava um pouco sobre o produto, sobre qual que é a mensagem, né, que eu quero trazer no final, qual que é o objetivo dessa comunicação. Mas, quando eu descobri uma única e simples pergunta, ela mudou toda a realidade. Essa pergunta poderia muito bem ser: quem é o meu cliente ou qual é a minha persona? Mas elas não trazem a essência principal que essa única pergunta traz. A pergunta que você deve fazer antes de começar qualquer tipo de comunicação é: o que o cliente já sabe? Essa é uma pergunta que ela pode parecer meio boba, mas quando você tiver a resposta para ela, você vai saber exatamente o que falar para essa pessoa. E o motivo por isso é que quando você tiver a resposta para essa pergunta, você vai entender qual é o nível de consciência do seu leitor, do seu cliente. Nível de consciência é um conceito do Gene Schwartz. Ele foi um dos maiores marqueteiros e copywriters da história e ele trouxe esse conceito que mudou completamente a realidade como eu escrevo as minhas copies, e quando você começar a se perguntar, vai mudar a realidade das suas também. Como é que funcionam os níveis de consciência? Eles funcionam em 5 estados. É basicamente um espectro que ele é dividido entre extremamente inconsciente até extremamente consciente. E nesse meio ele vai passando começando é claro, do inconsciente, depois disso o cliente consciente do problema, depois no meio o cliente consciente da solução, depois o consciente do produto e depois o cliente totalmente consciente. Mas por que é importante você entender cada um desses tipos de níveis de consciência e como descobrir onde o seu cliente está? Bom, passando um por um, no cliente totalmente consciente, esse cliente ele já conhece o seu produto, ele só precisa de conhecer a sua oferta. Esse daí é o cliente dos sonhos, basicamente é o cliente da Apple, aquele que faz fila a rodo, não importa qual produto que a Apple está vendendo, ele está lá porque ele só precisa de saber a oferta para ele comprar. Então, para esse tipo de cliente, você provavelmente vai escrever uma mensagem mais direta, uma mensagem mais focada, direto na oferta, direto no produto. Já o cliente consciente do produto, ele é aquele cliente que sabe o que você está vendendo, ele só não tem certeza se aquela é a melhor solução para ele. São aqueles clientes que eles ainda estão com uma pulguinha atrás da orelha, que eles ainda estão desconfiando um pouquinho, eles querem pensar e eles precisam de motivos para realmente finalizar a compra, né, para comprar o seu produto, para tomar a ação que você deseja. Então, para esse tipo de cliente é importante você trazer muita prova, você trazer muitos elementos que vão endossar a tomada de decisão dele. Nesse cliente, a chave é trabalhar a confiança. Já o cliente consciente da solução, esse cliente ele tem muito claro qual é o resultado que ele espera, mas ele não sabe que o seu produto ajuda ele a chegar nesse resultado. Ele sabe que existe uma solução para o problema dele por aí. O que você tem que fazer é mostrar para ele que você é a solução dele, mostrar que o seu produto consegue bater no problema que ele tem e atende a solução que ele sabe que vai acontecer. Já chegando um pouquinho no final, o cliente consciente do problema. Como o próprio nome diz, esse tipo de cliente, ele sabe que existe um problema, só que diferente do último caso, ele não sabe que existe uma solução, ou seja, ele está no limbo, ele está perdido, ele não sabe o que está acontecendo. Esse cliente, ele só tem preocupação, ele não faz ideia de solução. Então, o que você deve fazer é justamente criar uma conexão com esse leitor, mostrar que você entende o problema dele e assim trabalhar pontos de mostrar a solução, mostrar que você oferece essa solução e depois mostrar a oferta. E aí chega o cliente totalmente inconsciente. Esse daí é aquele que está perdido, que não faz nem ideia que ele tem um problema. Exatamente por isso ele é o mais difícil de se escrever para. Então é nesse momento que a gente vê quem são os grandes copywriters, quem consegue escrever um bom texto ou não. Nesse momento você vai ter que mostrar para ele que ele tem um problema, depois mostrar para ele que existe uma solução, depois mostrar para ele que você oferece essa solução e aí sim fazer a oferta, fazer a sua promessa final da melhor maneira possível, né? Então justamente você tem que fazer uma construção muito maior para esse tipo de cliente. É importante falar que geralmente são empresas muito grandes que trabalham com esse tipo de cliente, então
quando você tem um produto que ele é pequeno, uma empresa que ela ainda é pequena, você provavelmente vai estar focando em clientes que estão com outro nível de consciência, provavelmente do problema ou até da solução. O trabalho com esse cliente totalmente inconsciente, ele passa desde uma educação até o embasamento da solução e a oferta. E depois que você entender exatamente em qual desses 5 casos que o seu cliente está, você vai ser capaz de escrever a sua oferta, de escrever a sua copy da melhor maneira possível. Principalmente o seu lead, que é a parte inicial do seu texto, a parte mais importante, porque é uma parte que não só ajuda o seu cliente a comprar, mas também faz com que ele continue a ler o resto da sua copy. Bom, esse conceito eu aprendi num livro muito bom que chama Great Leads. E se você é copywriter, eu recomendo que você leia com certeza. O link para comprar ele, se você quiser, tá aqui na descrição. E agora que você já sabe qual é a pergunta que você deve fazer para descobrir qual o nível de consciência do seu cliente, para aí sim você conseguir escrever a sua copy, é hora de definir qual é o seu lead. E para você fazer isso, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que está aparecendo aqui em cima no card, porque eu falo exatamente lá quais são os 6 tipos de lead e como que eles encaixam com os níveis de consciência que eu contei para vocês nesse vídeo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve. Muito obrigado, um beijo no coração, um forte abraço e fui!